Malta, antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e subscrever o canal se gostam de vídeos como este. E claro, passar na Prozis e usar o cupom ZUGATV para 10% de desconto. Vamos ao vídeo. Estrangeiros. Mas não é relevante, pois não. Ou seja, vamos lá pôr as coisas como elas são. Esta conversa de associar a imigração com a criminalidade vem de quem fez a manifestação ontem. Acho eu. Eu não falei sobre imigração. Aliás, das poucas intervenções que fiz aqui na RTP sobre o assunto, uma questão da imigração não se coloca. É uma questão de criminalidade, como a Carmo disse agora, e bem. E a criminalidade tem que ter atuação policial. Enquanto nós estivermos Então, a mas o que se refugiarmos no passou hoje politicamente justifica correto, ou dá mais razões para que tenha havido aquela Sete feridos. rusga? com facadas numa rua de Lisboa, diz a Carmo e com razão. E se fosse no mercado de Carcavelos? Pois, se fosse no mercado de Carcavelos, espero que houvesse uma atuação policial no mercado de Carcavelos. Não, mas eu não Como estava a foi- dizer se como fosse foi no na rua. mercado de Carcavelos para Carcavelos, existir ok. atuação policial ou não. Restelo. O ponto era, Se se fosse na no Lapa, mercado de se fosse- Carcavelos, se fosse em se seria Viseu. uma notícia Se fosse- de abertura nos telejornais. mesmo, Esse é que é o sete ponto. feridos? Seria uma Sete notícia. feridos é Seria uma pouco? notícia. Não sei, então, dois, é partido de sete morte? feridos, 2 feridos É hospitalizados. partido de Não morte, seria. Carmo, Não, para justificar a abertura? não, Meu Deus, não seria. Não, há uma rixa onde 7 pessoas, quer dizer, 2 pessoas esfaqueadas, 7 pessoas feridas, 2 pessoas hospitalizadas, não iria abrir os jornais. Ou seja, aqui o que a Carmo Afonso está a dizer é que não há problema de criminalidade nenhum. O problema agora é a comunicação social que está a reportar uma rixa que houve que deixa 7 feridos. Ou seja, o problema agora é a comunicação social dizer aquilo que se está a passar. Não é? Já não é se está a passar ou se não está a passar, não é? Já não são apenas sensações. Não, realmente aconteceu. Mas agora o problema é a comunicação social estar a passar nas televisões aquilo que está a acontecer. Portanto, esse é o ponto. Não é? Agora, pelo que eu percebi, esse é o ponto. Se fosse noutra zona da cidade, não ia passar. É óbvio que ia passar. É óbvio que ia passar. Numa rixa onde 7 pessoas, não é? São feridas. É óbvio que ia passar. Óbvio. claro que sim. É isto A gravidade, tudo. É isto a tudo acresce. gravidade, É isto tudo a acresce. gravidade É isto tudo acresce. dos Posso terminar? envolvidos, Posso terminar? dos ferimentos, É isto de tudo facto é um acresce critério para ser notícia ou não. elemento Vamos ouvir o Rodrigo trágico-cómico. Carmo, depois eu já lhe dou a palavra Tudo isto outra vez. acresce este elemento trágico-cómico de ainda ontem ter sido feita uma manifestação lá a explicar que a polícia não tem nada que atuar lá. Bom, estava não enganado. foi isso que a manifestação não era isso que dizia. Não, era aquela atuação, não é? Que é Não era igual isso que dizia a a todas as manif- atuações Não. policiais em Eu todos os lugares. convido a ler em o todos os lugares manifesto- com incidências, manifesto com da- incidência criminal, com grande da incidência criminal. manifestação. Esta ideia, houve aqui um problema qualquer na última década, talvez uma década e meia. Não, espera aí. Este ponto. O nome da manifestação era Não Desencostem à Parede. E era um protesto contra o racismo e a xenofobia. Ou seja, o que é que estão a dizer? Implicitamente, não é? Que encostaram-nos à parede, os polícias, porque são racistas e xenófobos. É isso que estão a dizer. Porque a manifestação chama-se Não Desencostem à Parede. E em que zona da cidade é que isso aconteceu? Em que zona da cidade de Lisboa? Aconteceu no mesmo sítio que no dia seguinte houve uma rixa e 7 pessoas foram vítimas, não é? Digamos assim, ou estiveram envolvidas dentro desta confusão, não sei, mas 7 pessoas ficaram feridas, 2 hospitalizadas. Portanto, a polícia atuou numa zona onde já existia criminalidade e que no dia seguinte, após esta manifestação, voltou a acontecer uma situação, uma rixa entre várias pessoas, onde 7 dessas pessoas ficaram feridas. Isto só mostra, não é, que a esquerda e a extrema-esquerda está errada. Existe um problema de criminalidade. Naquela zona existe um problema de criminalidade. E a polícia fez o quê? O seu trabalho. E muito bem. Fez o seu trabalho e muito bem. E sim, para revistar pessoas é preciso encostá-las à parede, ou então de outra forma qualquer, que pode talvez não ser preciso à parede, pode ser encostar a um carro, pode ser, enfim, não sei que eu não sou polícia, mas eu já fui revistado pela polícia várias vezes e já fui encostado ou ao carro ou à parede e pronto. E o procedimento policial. E, portanto, aqui a extrema-esquerda está absolutamente errada. E dizer que os polícias são racistas e xenófobos, os mesmos polícias que no dia da manifestação estavam a proteger a extrema-esquerda e a esquerda, portanto, essa manifestação, não é? Então vocês estão a ser protegidos por racistas e xenófobos? É isso? Por pessoas que são racistas e xenófobos? Não faz sentido absolutamente nenhum, para não. Pois não. É a esquerda. É assim.
Os partidos do sistema, do dito sistema ou do centrão, afastaram-se de discutir temas como a imigração, a segurança ou a defesa, até se quisermos. Só para acrescentar mais um, que é para isto não ficar monocromático. E a verdade é que, com o tempo, estes temas parece que viraram politicamente incorretos, ou dogmas, ou tabus. Os partidos podem, com certeza, discutir a imigração sem serem acusados de fascismo. E devem discutir a segurança sem serem acusados de fascismo. E, de repente, uma atuação policial, que era uma coisa normal, uma rusga, no meu tempo, faziam-se bastantes. Eu calculo que ainda hoje se fazem, não é cálculo, os números dizem que ainda se fazem. Uma rusga passa a ser assunto de televisão. O único beneficiário da iniciativa da Agito Próprio de ontem foi um senhor chamado André Ventura. Conseguiu os seus minutos de televisão. Todos os dias ele precisa de minutos de televisão. E lá conseguiu. E isto autoalimentam-se. Autoalimentam-se verdadeiramente. Há agito próprio de esquerda, há agito próprio de direita. Há agito próprio de esquerda, há agito próprio de direita. E nesse sentido, Rodrigo, o Governo assume um papel moderador, como disse ontem Luís Montenegro? Eu não sei se o Governo assume um papel moderador. Eu vou ser... vou tentar ser magnânimo. Em outubro, houve distúrbios e motins na zona da Grande Lisboa. Não é? Já ninguém se lembra, não é? Ou seja, houve problemas graves, houve uma pessoa que ia morrendo. Não é? Ou seja, houve zonas de Lisboa que viraram descontroladas. Isso foi uma coisa quase inédita no país. Acho que não me lembro, talvez a Carmen se lembre, talvez se lembre, mas eu não me lembro de alguma vez ter visto aquilo durante tantas noites seguidas. Quer dizer que a segurança passa a ser uma preocupação e um tema para o Primeiro-Ministro. Já nem vou falar da Ministra da Administração Interna, mas é bom que passe a ser um tema. Se o Primeiro-Ministro dá muita importância ao tema, é por causa disso. É só por causa disso. É uma coisa relativamente simples. Em outubro, houve motins na zona da Grande Lisboa. É estranho que o Primeiro-Ministro fale sobre segurança? É preciso ser acusado de ser fascista? Não percebo. Bom, este ponto aqui, eu respondi aqui a um tweet do Pedro Moreira. Ok, vou meter aqui no ecrã. O Pedro Moreira diz assim: PS mais Bloco de Esquerda mais PCP mais Livre a insultar um dos lados. Era-te mais Chega a insultar os do outro lado. Os moderados a olhar para isto tudo com estupefação. E depois eu respondo: os moderados são os responsáveis pela decadência de Portugal, incapazes de assumir a sua posição com medo do cancelamento da esquerda. Qualquer pessoa com bom senso compreende que a operação policial foi absolutamente normal. Pega aqui neste ponto que estava aqui a ser batido, que é a questão dos moderados estarem em casa, não é? Os moderados não sabem o que é que se passa. Não. Os moderados são os responsáveis pela decadência. Porquê? Porque têm medo de ser cancelados pela extrema-esquerda e têm medo de ser chamados nomes. É isso que aconteceu. A razão pela qual, por exemplo, o Chega sequer existe é porque o PSD basicamente ficou com medo, não é? E o CDS igualmente, com medo de ser cancelado pela esquerda. A partir do momento em que têm medo de assumir as suas posições, porque têm medo do cancelamento da extrema-esquerda e da esquerda, não é? E têm medo de ser chamados nomes, é como as crianças têm medo que lhes chamem nomes, os moderados é igual, têm medo que lhes chamem nomes. Que eles vão me chamar fascista, que eles vão me chamar racista, o que é que será que eles depois vão dizer, não é? Todos cheios de medo de que lhes chamem nomes, como as crianças. Mas não podemos ter medo. Se temos uma opinião, dizemos a nossa opinião. É aquilo que a extrema-esquerda faz. E a direita, e também a extrema-direita, não pode também ter medo. Eu, por exemplo, enquanto libertário, vão-me dizer que eu sou de extrema-direita. Então digam que eu sou de extrema-direita. Se acham que o libertário é de extrema-direita, então digam. Eu não quero saber. É a tua opinião, é a tua visão. É a tua maneira de ver. Eu acho que estás errado. Mas é a tua opinião. Eu não quero saber. Sou xenófobo, sou racista. Deixa ser. Se é a vossa opinião sobre mim, que por vezes aparecem esses comentários aí no YouTube, eu não quero saber. É a vossa opinião. Têm direito à vossa opinião. Eu também acho que a malta de extrema-esquerda, os comunistas, são os maiores assassinos na história. Pronto, é a minha opinião. Estás errado, Luís. Pronto, ok, então se calhar estou errado, mas é a minha maneira de ver, é a minha. Olho para os factos, olho para as situações que se passaram, olho para todas as experiências comunistas que aconteceram, olho para os países comunistas e onde as ideias de extrema-esquerda existem mais no planeta Terra e vejo que são os piores sítios no mundo para viver. E eu digo, sem problema absolutamente nenhum, sim, são os regimes que mais mataram pessoas e mais miséria criaram no mundo, no planeta Terra. Foram os regimes comunistas, foram os regimes socialistas, foram os regimes mais totalitários que existem no planeta Terra, que destroem a vida e a liberdade das pessoas. Que as pessoas
literalmente ficam sem o que comer. Eu não tenho problema nenhum em dizer isto. Agora, se nós olharmos para os moderados têm problema de falar assim. Os moderados têm medo que lhes digam que ele está a ser extremista. Qual é que é o problema de ser extremista e defender de uma forma extrema, que é isso que é ser extremista, determinado valor, como por exemplo o valor à vida, não é? O direito fundamental, que é um direito inviolável, que está na Constituição, direito inviolável, que é o direito à vida. Qual é que é o problema de eu ser extremo em relação ao direito à vida? Ao direito à liberdade de expressão, por exemplo, ou o direito à propriedade, ou o direito ao mercado livre. Sou a favor do mercado livre de uma forma extrema. Sim, sou. Sim, sou, porque o mercado livre foi aquilo que trouxe mais prosperidade ao planeta Terra, em diferentes nações. E então, eu não posso ser a favor disto? Eu não posso ser extremamente a favor disto? Sou. Os moderados, não. Os moderados olham para tudo e dizem, não, com moderação. Não, com moderação. Porquê? Porque querem agradar a gregos e a troianos. Não dá para agradar a gregos e a troianos. Não dá. Ficar em cima do muro, não dá. Não dá. Têm de decidir aquilo que vocês acreditam. Podem dizer-me assim, Luís, está bem, mas eu não tenho muitas opiniões em relação a este tema. Por exemplo, no tema, falei aqui na questão do direito à vida, não é? Falei que já com pessoas que me dizem, Luís, de facto, eu acho que, por exemplo, é um homicídio, não é? Acho que é um homicídio. Mas vou-te ser sincero, eu não voto por causa disso, ou eu não é minha posição, nem sequer acho que, não falo muito sobre isso porque não é uma questão que penso muito sobre isso. Pronto, há várias questões, não é? Eu, por exemplo, também, vou ser sincero, não voto por causa disso, porque até não há nenhum partido em específico que queira valorizar a vida a 100%. Portanto, pelo menos daqueles que estão no Parlamento, nenhum deles quer fazer isso. Portanto, não é a questão que eu voto. Não, aquilo que eu voto é pela questão económica, porque eu acredito que temos de resolver a economia. Acredito que é mesmo muito, muito importante. Contudo, vou ser sincero, não existe nenhum partido, na minha opinião, nenhum partido que seja perfeito, porque também não existem pessoas perfeitas, partidos perfeitos também não devem existir, não é? É uma coisa normal, não é? Mas não tem ninguém que eu diga assim, 100% quer votar naquele partido, não, vais ter sempre de comprometer de alguma maneira, porque podes não estar de acordo aqui, podes não estar de acordo ali, e vais votar naquele que tu achas que é o menos mau, não é? Vais votar naquele que achas que é o menos mau, pelo menos é assim que eu olho para a questão quando é a altura de votar. De qualquer forma, para voltar a tocar aqui neste ponto, malta, eu estou a dizer que nós não podemos e não devemos falar com os outros e trocar ideias. Não, claro que devemos fazer isso. Claro que devemos fazer isso. Mas não é por ser moderado, digamos assim, que está correto. Não. Porque vocês vão ser moderadamente contra o homicídio? Ou totalmente? Vocês são moderadamente contra alguém roubar? Ou totalmente? Este é o ponto. A moderação por si não está certo. E os moderados em Portugal fizeram um trabalho tão mau que, deram e permitiram o nascimento do Chega. Claro que o André Ventura tem feito um grande trabalho e tem um mérito enorme por ter criado o partido do zero e conseguir 50 deputados. Claro que sim, claro que tem mérito. Mas eu diria que isso só aconteceu porque o PSD e o CDS não fizeram bem o seu trabalho. Porquê? Porque deixaram a esquerda e a extrema-esquerda dominar totalmente a agenda política e totalmente a questão cultural e deixaram-se completamente andar. Completamente. Porquê? Porque tinham medo de ser chamados fascistas, racistas, xenófobos. E o André Ventura não tem medo, não quer saber. Porquê? Porque ele tem as suas convicções e diz aquilo que pensa. Pode estar errado, pode estar certo, mas diz aquilo que pensa. E é isso que as pessoas querem. As pessoas são fartas, completamente fartas dos políticos que falam de uma maneira, não sei o quê, mas não dizem nada. Não, as pessoas querem pessoas reais, com ambições e com visão do mundo, não é? E pessoas que deixam-se de rodeios e dizem aquilo que pensam e pensam naquilo que dizem sem nenhum problema.
sem nenhum problema, sem medo de serem chamados racistas ou xenófobos, ou seja o que for. Não, eu tenho esta ideia, esta é a minha ideia, 100%, isto é a minha ideia, pronto. Posso estar errado, posso estar certo, mas é isto que eu penso. É tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto. Por isso, malta, este vai ser o último vídeo que vou falar sobre esta situação em específico, desta manifestação, desta questão da rixa que envolveu 7 pessoas. É a última vez que vou falar sobre isto, porque já fizemos vários vídeos e lives a falar sobre isto, portanto o assunto fica terminado por aqui. Foi uma operação policial completamente normal, não é? Numa zona onde a criminalidade é elevada, não é? Onde existem questões de violência e outros problemas, vários problemas de criminalidade. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.